Bom, a gente pensou em fazer esse sarau em função do post do Jefferson Tenório relatando um episódio acontecido em março. A Tages vai ler para a gente, né? Tu podia começar, Tages, só para a gente contextualizar aqui. No dia 25 de março deste ano, sofri minha 16ª abordagem policial. 16ª. Sim. Refleti muito se deveria expor mais este caso, pois sempre existe um desgaste emocional e pessoal. A abordagem ocorreu em Porto Alegre por volta das 17 horas, desse dia 25 de março. Março, né? Tem que botar isso na conta, não é agora, foi em março. Na ocasião, eu estava recebendo um fotógrafo da New York Times em minha casa para uma sessão de fotos para uma matéria sobre o meu livro O Avesso da Pele. Em dado momento, o fotógrafo achou que seria bom fazer umas fotos ao ar livre. Foi quando sugeriu o Parque da Redenção. Ao chegarmos, o fotógrafo lembrou que no parque havia uma imagem que lembrava um símbolo nazista e que no ano passado ele havia feito uma matéria sobre esse símbolo no Brasil. Eu disse que não conhecia. Ele perguntou se eu queria ver antes de tirarmos as fotos. Aceitei. Quando chegamos próximo do símbolo, vi a imagem que de fato lembrava uma suástica. Foi nesse momento que uma viatura da Brigada Militar parou atrás de nós. Os policiais saíram apontando as armas com frases de mão na cabeça. Sob a mira de armas, fomos revistados. Nesse momento, comecei a suar frio e fiz um esforço para manter minhas mãos na cabeça. Fiquei nervoso, pois todas as imagens de violência policial que tanto critico estavam novamente acontecendo comigo. Mandaram baixar as mãos lentamente. A partir desse momento, todas as explicações da abordagem foram dadas para o fotógrafo, que era um homem branco. Fui ignorado como se não merecesse a explicação. Disseram que fomos abordados porque receberam uma denúncia de que havia um traficante com as nossas características. Uma interrogação, né? Perguntaram apenas para o fotógrafo se ele já tinha sido abordado naquele parque. Ele disse que não. Foi quando o policial respondeu que a abordagem servia para proteger o cidadão de bem. E se a gente não devia nada, íamos ser liberados. Depois entraram no carro e foram embora. Ficou claro na avaliação da polícia que eu seria um traficante e o fotógrafo o usuário. Toda a abordagem aconteceu na frente do suposto símbolo nazista. Tudo tão inacreditável, tão triste. Eu estava tirando fotos para uma reportagem sobre o meu livro, que, entre outras coisas, é sobre a violência policial. E é nesse momento que sou abordado. É muito triste, né? 16ª ocorrência desse tipo de violência contra um homem simplesmente pela cor da sua pele. Teve uns 3 anos atrás, antes do boom que o Jefferson está vivendo agora com esse livro mais recente dele, ele escrevia na Zero Hora uma coluna e ele contou uma história, acho que foi na Zero Hora que ele contou, e a cena era a seguinte: ele de manhã cedo com o filho dele esperando o ônibus para ir para o colégio, apenas isso, e mão na cabeça e tal, não sei o quê. E, assim, qual é o motivo, né? Não tem motivo. Racismo. Mas é bom que a gente esteja aqui, né, para poder refletir um pouco sobre esse acontecimento aqui de frente à Redenção, inclusive. O Jefferson tinha comentado comigo sobre esses fatos em março ou início de abril, quando a gente se encontrou para fazer uma conversa promovida pela Nani e a turma da Baleia, que foi bem legal ali no auditório do Museu do Trabalho. E aí, na época, ele comentou comigo, bastante receoso, né, sobre o que poderia acontecer se ele publicizasse. Tinha uma expectativa ainda do próprio New York Times expor a situação. E conversei com ele na semana passada e a gente reiterou aquele compromisso, né, de tentar, obviamente, fazer desse fato um elemento para que a gente possa refletir mais profundamente sobre possíveis ações, medidas que a gente possa tomar. A gente está com um acúmulo já de enfrentamentos com a Brigada Militar com relação a atitudes racistas, que nós sabemos que não são de hoje, mas, enfim, antes de ler a poesia, apenas um comentário. A chegada da bancada negra no parlamento, inicialmente municipal e depois, né, nível de Estado, também Congresso, estimulou o processo de denúncias, né, às forças de segurança pública sobre situações de racismo. É um crescimento que acompanha justamente esse período, né?
E, infelizmente, o crescimento desse movimento ele encontrou nas corporações, especialmente na Brigada Militar, uma postura muito reativa, né? Se antes eles falavam, não, estamos abertos a discutir, hoje eles veem a nossa denúncia e as proposições que a gente faz como um enfrentamento, né? Como praticamente uma postura de uma ousadia que não poderia acontecer, né? Que são aqueles que antes tomavam os atraques, né? Os paredões, agora querendo exercer uma função de poder. Eu mesmo passei por isso aí umas 2 semanas atrás, né? Um major que, ao conversar comigo, ficou me cutucando aqui no meu ombro, né? Fazendo assim. Eu disse, opa, não, Como assim? não precisa encostar em mim. Vamos conversar aqui de autoridade para autoridade. A gente respeita vocês precisam nos respeitar. Mas essa postura reativa ela é um problema. Então, nosso compromisso com o Jefferson e que a gente precisa levar também ao governo do Estado é que eles tomem alguma atitude, porque é uma onda de violência racista que é parte de algo que já ocorria, mas que, à medida em que a gente denuncia, parece que se intensifica, né? Quando era para ser justamente o contrário. Então, nós estamos diante dessa situação grave. E eu trouxe aqui, para começar, né? E, obviamente, que o tema é complexo, então, trouxe esse livro, que é uma coletânea produzida pelas Mães de Maio, que é um movimento de mães que surgiu no estado de São Paulo, né? Vítimas da violência policial. Eu ganhei esse livro aqui há uns 15 anos atrás, eu acho. E ele me acompanhou num momento em que a minha família foi vítima, né, da violência do Estado. Eu perdi um primo, foi executado pela Brigada Militar. Quando saía de uma festa, deu uma confusãozinha que aqui na frente do Ocidente eles resolveriam muito rapidamente, né? Mas como era periferia, o policial chegou e diretamente atirou no meu primo. E Djavan era o nome dele. E quando a gente foi para vivenciar toda a situação, né, de velório, de enterro, eu resolvi levar esse livro porque tinha muitas fotos de protesto, né, justamente da mesma situação. E depois que a gente leu várias partes do livro junto, eu, meus primos, amigos e tal, a gente resolveu fazer um protesto também, né, e iniciar ali uma luta por justiça. Então, vou ler aqui um trechinho para vocês. Quem levou os nossos filhos? Não tive tempo de ter medo. Tive todo o tempo do mundo. Mas não foi o tempo que levou meu filho. Não foi o medo que levou meu filho. Quando voltava para casa, era sempre um desaperto no peito. E hoje, com meu coração arrancado com toda a força, ainda tenho forças para lutar. Minha luta vem do meu luto, nas mãos de homens que se julgam deuses, de uma justiça cega. Quantos de nossos filhos já são prêmios? Quantos? Não tive tempo de ter medo. E me pergunto, se eu pudesse voltar no tempo, qual seria o meu maior desejo? Na perca de uma semente, a dor só sabe quem sente. Quantas de nós com filhos ausentes? E Deus, lá do céu, de braços abertos, esperando por mais um. Sempre. Não é esse o ciclo da vida. Isso é tragédia. Nenhum fruto deve ser arrancado de sua árvore antes de seu tempo natural. Mas não tive tempo. Nossas lágrimas, não cansadas, não querem somente chorar. Não temos ódio, temos luta. Não temos medo, temos revolta. Não queremos pena, queremos justiça. Não queremos misericórdia, queremos punição. Quem levou os nossos filhos vai pagar. Crônica Mendes. Quem levou os nossos filhos. Crônica Mendes é parte, né, do movimento hip hop de São Paulo. E por muitas vezes eu tentei trazer a Débora, que é líder das Mães de Maio, aqui para Porto Alegre, na época que eu não era parlamentar, enfim, nunca consegui. Recentemente eu pude encontrar a Débora numa mesa que eu participei em São Paulo, junto com o Renato Freitas, que é deputado de Curitiba, com a turma do Emancipa, que é um cursinho popular que atua nas periferias de São Paulo, de várias cidades do Brasil. Foi um momento muito bacana. Então, fico feliz de poder compartilhar essa mensagem aí de revolta, mas também de consciência. Muito bom.